E eu passava o livro inteiro pensando assim, meu Deus, como assim não é ela? Não é ela quem? Quem que é ela? Não é ela o quê? O que está acontecendo? Eu preciso de respostas. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Cat e hoje eu tô aqui pra fazer uma resenha de Não é Ela, da Mary Kubica, livro que saiu na 5ª temporada do Elas, da Dark Side Books, que é esse selo da editora que publica autoras mulheres de suspense. Esse é um thriller psicológico com tradução da Bruna Miranda. E é o primeiro livro da Mary Kubica publicado pela Dark Side aqui no Brasil. Já aviso de antemão que esse livro foi baseado em um caso real de assassinato que aconteceu em 1981. Mas lá pro finalzinho da resenha eu conto pra vocês que caso é esse pra matar a curiosidade, então fica comigo até lá. Então, esse é um thriller psicológico que traz ali vários elementos do thriller atual pra dentro da narrativa. Aqui nós teremos uma história que ela já começa assim com tudo. A narrativa vai ser contada aqui em primeira pessoa por duas personagens, a Courtney e a Reese. A Courtney é a tia da Reese e ela e a família do irmão, né? A família dela e a família do irmão estão passando ali alguns dias nesse resort à beira de um lago, ao norte de Wisconsin. É um lugar paradisíaco, belíssimo, e cada família alugou uma cabana. Então ela, o marido e a filha estão numa cabana e o seu irmão, a esposa e os 3 filhos estão na outra. Pois bem, numa bela noite, é a noite que abre o livro aqui, a sua sobrinha Mai, ela sai de casa de manhã cedo depois de ter dormido com ela ali junto na cabana e vai para sua casa. Só que quando a menina chega lá, ela volta correndo, gritando muito, porque os seus pais foram assassinados de forma brutal. A primeira narrativa já é a da Courtney, a tia, contando como é que tudo isso aconteceu. Então ela escuta os gritos da sobrinha, ela sai para verificar o que aconteceu, ela vai até a cabana do irmão e é lá que ela vai se deparar com essa cena chocante dos 2 assassinados, sangue para todo lado, e ela já fica aterrorizada com a cena na frente dela. E para piorar a situação, ela vai descobrir logo depois que a sua sobrinha mais velha, que é a Reese, desapareceu e que seu outro sobrinho estava no quarto dormindo enquanto os pais eram assassinados. A segunda narrativa é contada pela Reese, a sobrinha que desapareceu. Só que a narrativa da Reese é contada uma semana antes, ou seja, ela vai contar pra gente desde o momento em que a sua família chegou no resort até o momento dos assassinatos e do seu desaparecimento. Então é aquela narrativa clássica do suspense, onde a gente tem 2 pontos de vista diferentes sobre as mesmas pessoas e 2 linhas narrativas que juntas pretendem formar uma única imagem sobre o que aconteceu. Então é aquele tipo de livro que você tem que prestar atenção ali em todos os detalhes, nas falas dos personagens, na maneira como esses personagens interagem uns com os outros para descobrir a verdade e descobrir quem que é ou não é ela aqui do título. Uma coisa que eu achei bem interessante é que a Courtney, ela nos conta o livro ali no início, então ela já nos direciona com o olhar dela. Então, como todo narrador em primeira pessoa, é aquela questão de que você nunca sabe se você confia ou não no olhar do narrador, se você acha que ele tá dizendo a verdade ou não pra você, porque a Courtney, ela é a responsável por nos dar as primeiras impressões de todas aquelas pessoas, do irmão e da cunhada que foram assassinados, da sobrinha que desapareceu, do sobrinho que tava dormindo no quarto, do próprio marido também. Então é aquela visão que você não sabe se pode confiar ou não. Já a visão da Reese apresenta os pais, né, e uma série de conflitos familiares. Você já vai descobrir que, assim, de perfeita, a família da Reese não tinha nada. Eles estavam em constante conflito, eles estavam constantemente brigando, gritando com o outro. Assim, era os puros suco do caso de família ali acontecendo. E através das 2 narrativas, então, as nossas dúvidas sobre todas aquelas pessoas vão aumentando. A polícia vai ser chamada, então também nós teremos ali a interferência de um detetive na história, investigando a situação, investigando a família. E a autora aqui, ela escolheu tornar a polícia, o detetive, enfim, obtuso na medida certa. E por que eu digo isso? Quem lê o thriller psicológico vai saber do que eu tô falando. No thriller psicológico atual, a polícia tem pouquíssima serventia, porque se a polícia atua, os protagonistas não conseguem resolver a história sozinhos, né? Mas assim, tem autores que eles exageram na burrice da polícia. E isso nos deixa como leitores muito irritados. E aqui, eu acho que a Mary Kubica, ela tornou o detetive dela e a polícia ali em si obtusos na medida certa. Porque eles não são nem burros pra deixar de perceber coisas grandes, mas eles também não são 100% espertos, o que acaba dando chance de a Courtney descobrir coisas por si só. Então eu acho que ela foi ali inteligente, ela fez uma polícia obtusa na medida, sabe? É estranho falar isso, mas quem lê suspense psicológico vai entender 100% do que eu tô falando. Agora, a minha opinião sobre essas narrativas, tá? A narrativa da Courtney é a típica narrativa de suspense psicológico. É uma personagem que ela não se impõe muito, mas ela também tem um nível de curiosidade que faz com que ela quebre as regras ali pra buscar respostas sozinha. Então ela vai sair quando ela não deve, ela vai entrar nos lugares quando ela não deve, ela vai procurar as pessoas que talvez ela não deva, que é o que a gente sempre espera de um protagonista assim, porque senão a história não se mexe. Então eu acho que a narrativa da Courtney, ela tá ok, ela tá no ponto. Já
Já a narrativa da Reese, aí foi meu problema nessa história, tá? Aqui é uma questão pessoal minha, Cat, como leitora de suspense. Eu não tenho muita paciência pra leitura de personagens adolescentes. Então eu achei a narrativa da Reese um pouco aborrecida conforme eu ia lendo, tá? Eu confesso pra vocês. Eu sabia que era importante, eu sabia que eu tinha que prestar atenção no que ela tava falando, eu prestei atenção, mas assim, isso não quer dizer que eu gostasse 100% da narrativa dela, sabe? Em vários momentos ali ela me irritou, tem aqueles dramas adolescentes, ela se apaixona por um menino, aí ela tem aquelas coisas que ela briga com a família, briga com a mãe, briga com todo mundo. Ela me tirava um pouco do sério, tá? Eu confesso pra vocês. Então assim, das duas narrativas, a da Courtney, ok, gostei, mas a da Reese não me deixava entusiasmada não. Agora sobre o final. O final eu achei ótimo, eu adorei, eu estou no grupo que gostou do final, tá? E por que eu gostei do final? Primeiro porque eu acho que, por ser talvez baseado num caso real, a autora não quis inventar muito, ela não fez uma invencionice, ela não criou aqueles finais meio absurdos que estão na moda do momento. Eu acho que o final dela é bastante crível, tanto é que eu fiquei pensando que se eu estivesse assistindo uma série de True Crime e esse final aqui aparecesse em algum desses episódios, eu super acreditaria, porque é o tipo de coisa que aconteceria, que a gente sabe, quando você assiste aqueles documentários de True Crime, tem umas coisas lá que parecem malucas, impossíveis, mas elas acontecem. E aqui eu vejo isso acontecendo. Eu vejo as coisas, as circunstâncias se desenrolando a ponto disso aqui acontecer, sabe? O que ela mostra aqui é que um conjunto de pequenas ações ao longo desses 7 dias em que aquelas pessoas estiveram aí foi derrubando uns dominós, assim, um atrás do outro, e isso causou consequências terríveis lá na frente. Então eu acho que essa sequência de pequenas coisas que ela conta lá no final que aconteceram, elas fizeram sentido. Eu não achei que foi tão maluca assim. Lá no finalzinho, o último capítulo, inclusive não leio o último capítulo antes, tá? Ela deu só uma exageradinha numa coisinha, assim, porque eu acho que ela tava fechando o livro e ela pensou, acho que tá muito normal, vou dar mais um pontinho aqui de uma coisa. Mas também não achei nada muito exagerado não, tá? Eu acho que tá ok ali pra narrativa. Então, o final, eu gostei. Eu tô no grupo que gostou, eu achei o final muito bom. Inclusive, eu lembro que eu tava lendo e eu tava ali com aquela coisa da narrativa da Reese, que não tava muito empolgada, e aí veio o final e eu pensei, opa, aqui eu já gostei. Aqui eu curti, gostei do final, eu achei que essa narrativa aqui do final foi coerente e eu lembro que o final me animou mais sobre o livro. E a questão do não é ela, gente do céu, agora que eu penso, faz muito sentido e tava na cara, eu devia ter desconfiado. Teve um momento no meio do livro que, sabe quando te dá assim um choquinho na cabeça e você tem alguma resposta que ela tá aparecendo, mas você não consegue capturar? Eu tive um choquinho e o choquinho era exatamente sobre o que aconteceu no final. Eu devia ter pegado aquele choquinho e ter trabalhado ele, mas eu não fiz. Então, quando você descobre por que o título é Não É Ela, faz muito sentido dentro da narrativa, eu gostei bastante. E agora, reavaliando a narrativa, dá pra você perceber que realmente não era ela. Agora, eu prometi pra vocês falar sobre o caso no qual esse livro foi baseado. Eu deixei pra ler o caso depois do livro, porque eu tinha medo de que, de repente, saber do caso me influenciasse na narrativa, mas não influenciou. Porque a autora, ela só pegou detalhes ali principais do caso, só que é um caso que nunca foi solucionado, então não tinha ali um problema de talvez ela dar um spoiler, sabe? E o caso que inspirou esse livro é o caso dos assassinatos na cabana Caddy, de 1981. Esse caso aconteceu no dia 12 de abril, lá no norte da Califórnia, também num resort ali que reunia várias cabanas, e tudo começou quando a Sheila, uma garota de 14 anos que tinha dormido numa vizinha, voltou pra cabana da família dela. Quando ela chegou lá, ela descobriu que essa família tinha sido assassinada. A sua mãe foi assassinada, o seu irmão foi assassinado e um dos amigos do irmão estava dormindo lá no dia, também foi morto. Curiosamente, 2 ou 3 jovens, não lembro agora, que estavam no quarto adjacente não escutaram nada, não viram nada. A família foi assassinada na sala e os que estavam no quarto não viram. E logo depois eles descobrem também que a Tina, que era uma menina de 12 anos, né, uma das irmãs da Suzy, tinha desaparecido. Então vocês conseguem perceber os elementos que a autora pegou para a história dela, que são muito similares? E esse caso, ele não foi resolvido na época e 3 anos depois eles encontraram os restos mortais da Tina, aquela, né, a irmãzinha dela que havia sumido. Então, totalizando ali 4 pessoas assassinadas, né, nos assassinatos da cabana Caddy. Até hoje, esse caso não foi solucionado. Ele continua um cold case, um caso frio, um caso que volta e meia eles reabrem quando surge talvez uma nova pista,
surge um novo caminho a ser seguido. Muito se fala sobre esse caso de que ele não foi resolvido por incompetência da polícia naquele momento, e existem uns boatos até de corrupção ali entre os policiais que atuaram no caso, e que eles teriam talvez deixado 2 suspeitos passarem porque eles eram conhecidos ou eles tinham alguma coisa, mas isso são boatos, né? Se você jogar o nome do caso no Google, você vai ter ali alguns vídeos um pouco mais esclarecedores que dão mais detalhes do que eu tô dando aqui pra vocês, para que vocês tenham uma noção. Mas então a Mary Kubica usa esse caso sem desfecho lá de 81 e traz aqui pra sua narrativa, e ela instrumentaliza então os detalhes principais dentro da sua história. Agora eu quero saber de vocês, né? Vocês gostaram de Não É Ela? O que vocês sentiram ao longo da leitura? Vocês gostaram da finalização? Eu gostei do livro, eu dei uma nota 4 de 5 estrelas pra ele, eu adorei o final, como eu comentei com vocês. Eu só acho que ali no desenvolvimento, essa narrativa da Reese, ela é um pouco morna, e foi a parte do livro que não me empolgou tanto. Mas, como eu comentei com vocês, isso é uma coisa muito pessoal, porque eu não tenho lá muita simpatia por ler tramas adolescentes, então eu não tinha muita paciência pra ela, sabe? Se você é do tipo que tem paciência pra tramas adolescentes, não vai ver defeito nenhum. Lembrando que eu vou deixar o link do livro aqui embaixo pra vocês, tá? Se forem comentar alguma coisa sobre o final do livro, lembrem de colocar a palavra spoiler bem grandona assim na frente do seu comentário, pra não estragar a surpresa de ninguém que não quer saber, né, o spoiler, não quer saber o final, tá? A gente pode conversar e manter a surpresa das pessoas também. Espero que vocês tenham gostado de saber a minha opinião sobre Não É Ela. Deixem o comentário de vocês aqui embaixo, eu vou adorar conversar com vocês. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.